Primeiro, antes da gente começar, obrigado por você ter aceitado esse convite. Ah, eu que agradeço. Eu fiquei muito contente quando você disse, bora, só mandar. Eu falei, então beleza, então vamos mandar. Porque quando eu divulguei o seu nome lá, que você faria esse bate-papo comigo, alguns alunos entraram em contato também. Sério? E aí eu Ai, falei, que ó, da que da hora, que da hora. hora. Porque eu gosto de ouvir um pouco essa história de vocês, né? Acho que a gente estudou, não lembro quando que. Eu sei que foi sétimo ano, que a gente Foi. foi na sala lá no final, perto do espelho, a gente estudou. E foi legal. Não sei se foi 2016, 2017. Estava tentando ver aqui no sistema, mas eu só tenho até 2020. Ah, entendi. Então, deixa eu conferir aqui certinho. Mas fiquei, na verdade, fiquei muito orgulhoso de ter ouvido um pouco a sua história, de ver os seus desabafos lá, os seus vídeos semanais. É, os meus abafos. Desabafos, exatamente. Mas achei muito legal, obrigado Eu pelo ter agradeço. aceitado o convite. Bora começar então? Bora, bora. Muito bem, sejam bem-vindos ao canal Professor Nelson Júnior. Estamos começando hoje o primeiro quadro que se chama Ex-Alunos que Inspiram. Estamos aqui com a nossa primeira convidada, Fernanda Viana. Ela Oi, foi minha aluna, gente. foi no período, se eu não estiver enganado, em 2016, 17. 19. Foi 19, no sétimo ano? Foi. Olha, um ano que a gente estava conversando aqui, no sistema eu só tenho acesso até 2020, depois da pandemia. Uhum. Então, a gente teve aula em 2019, faz bastante tempo. E aí, sigo a Fernandinha lá no TikTok, no Instagram, e esses dias estava assistindo as transmissões dela. Eu falei, Fernanda, bora bater um papo lá no canal para conhecer um pouquinho a Bora sua hablar. história. Então, primeiro, quero agradecer a você ter aceitado esse convite. Como eu falei no começo, eu fico muito contente, muito feliz de ouvir um pouco a sua história. Vamos lá. Primeiro, fizemos a sua apresentação e nesse período que você esteve no CATS, eu sei que eu comecei a dar aula para você em 2019, mas você já estava no CATS, no Colégio Adventista de Taboão da Serra, antes, certo? Já tava. Você Eu começou. tava, eu entrei lá no quinto ano, Aham. e aí foi quando, assim, foi muito. Eu gostei, assim, eu fiz bastante amigos. E aí, quando você me pegou, eu já tava na fase bem enturmada, assim, eu já tava. Já tinha vários amigos, já tinha, né? E era bem naquela fase, assim, ai, sétimo ano, sexto ano, a gente já tava tudo, né? Não, eu lembro. Tudo. E se eu não estiver enganado, você sentava no centro da sala. Parece que é mais ou menos no Meu, centro. eu lembro que toda hora era uma mudança de lugar, porque eu não parava. Eu lembro que eu sempre queria sentar no fundo, porque eu Aham. ficar lá conversando. E aí todos os professores tinha espelho, né? Todo mundo me colocava pra sentar no meio, porque eu não parava de conversar. Mas não adiantava, porque eu conversava com todo mundo. Não, eu imagino. Eu imagino, na verdade, eu vivenciei esse momento, né? Sim. Durante um ano ali com vocês. Teve algum momento que teve nesse período no CATS, no Colégio Adventista Bom da Serra, que te marcou bastante? Que você fala assim, Meu, olha, eu eu nunca mais lembro. esqueci. Nossa, tem muitos momentos. Eu lembro que a gente tinha. Meu, eu lembro que tinha. Começou a ter. Tinha as capelas, né? Eu acho que esse era o momento que mais marcava. Eu acho que o que mais marcou pra mim, que era o momento que eu acho que eu mais esperei na minha vida, foi que no sétimo ano exatamente, teve. O ensino médio fez o musical das Meninas Malvadas. E aí eu achei incrível. Incrível isso. Tipo, foi muito incrível pra mim. Eu falei, meu, como assim? Tipo, foi muito incrível pra mim. E eu achava muito legal isso, que sempre tinha peça de teatro lá no Adventista. Sempre faziam. Tinha Alto da Barca do Inferno, tinha. Ai, eu esqueci o outro. Eles faziam. Ai, faziam várias peças, né? E eu não vi a hora de chegar a minha vez. Nunca chegou, né? Porque eu saí. Que era bem na época do ensino médio.
E eu Você achava muito saiu, legal. então no final de 2019 você mudou de escola. Não, eu ainda fiquei na época da pandemia. Eu ainda Ah, fiquei em 2020 e aham. 21. Ainda fiz a viagem de formatura lá pra Fortaleza. Foi bem da hora Ah, também. Nossa, foi muito legal. A gente foi lá. Aí eu lembro que foi eu, minhas amigas, a gente. Nossa, foi muito marcante pra mim também. você ainda tem E contato com eles? Com seus colegas do colégio? sim, eu tenho bastante gente nas minhas redes sociais, no Instagram e tal. Não converso com a maioria. Eu fiquei tendo contato com bastantes pessoas, mas hoje em dia as únicas pessoas que eu converso praticamente todo dia é a Ana Laura. Não sei se você lembra dela. Você lembra de uma loirinha? Pelo nome, não. Pelo nome, já tem uma idade avançada que eu É, acabo esquecendo. não lembro mais. É a Ana, que é uma Aham. loirinha de franja, e o Matheus. Você lembra do Matheus Cres, né? Sim, Matheus Cresci. Que ele é meu Que... namorado hoje em dia. Ele era meu melhor amigo na época, e aí a gente continuou conversando. A gente foi melhor amigo a vida inteira, a infância inteira, e hoje em dia ele virou meu namorado. Pera, é ele que fala contigo lá no Instagram? Mudou completamente. Eu não lembro. Quem? No Instagram não, desculpa, no TikTok. É, É o Cres? Acho que ele já me encontrou na rua uma vez. Não lembro agora. Cara, como esse mundo é pequeno, né? Eu sei sim. que tem uma pessoa que me marcou bastante, pela bagunça principalmente, que era um jogador de futebol. Esqueci O o. Bueno! É Matheus Bueno, não era? Matheus Era Bueno. João Bueno. João Bueno. Esses dias eu encontrei pela rua, ele perguntou se eu lembrava dele. Eu falei, cara, você é o jogador, né? Faltava algumas vezes, às vezes um bimestre inteiro, mas, mas foi. Ele é Ah, melhor amigo do Matheus até hoje. então eles têm contato. Ele virou jogador profissional ou não? Acho que sim. Eu não sei muito da vida dele. Eu Caramba, sei que hein? ele tá jogando aí por um dos lugares, eu sei disso. Mas Aham. é que eu não sei, porque todas as vezes que eu falo com o Bueno é tipo, cadê o Matheus? Aí eu, não sei, meu filho, eu sei, amigo seu. Ah, que legal. Eu fico, às vezes, eu tenho aqui alguns materiais do período que eu comecei. Eu tenho até um livro. Acho que vocês não produziram um livro comigo, né, em 2019. Eu sei que Não. eu produzi alguns livros aqui, às vezes fico tendo uma nostalgia daquele período. Mas agora vamos pular um pouquinho no tempo. Já revivemos algumas memórias. A gente vai para a sua trajetória. Depois que Uhum. você terminou o ensino médio, eu sei que você mudou de escola, terminou o ensino médio. Eu conheço um pouco o seu histórico profissional pelas redes sociais, que você tem conversado bastante. Mas você está fazendo agora letras alemão, certo? Uhum. Uma escola de teatro. E também tem uma parte profissional que depois eu quero saber um pouco mais Sim. detalhado. Para chegar nesse período, quais foram os desafios que você enfrentou até chegar na parte do estudo de letras, por exemplo? Cara, eu acho que o que mais foi difícil pra mim foi a parte do socioemocional. Porque estudar pra mim eu sempre amei estudar. Por incrível que pareça, eu sempre fui muito de falar, assim, mas é que é meu jeitinho, né? Eu gosto muito de conversar. Mas eu acho que o que mais foi difícil pra mim foi a parte emocional. Depois da pandemia, assim, que eu acho que foi difícil pra todo mundo, eu comecei a enfrentar um período de depressão um quadro de depressão muito forte. E eu decaí muito, né, nas notas, decaí muito no estudo, não conseguia mais frequentar a escola como antes. Mesmo as aulas tendo voltado, eu não conseguia enganchar nos estudos, assim, não ia mais. Eu não frequentava mais a escola direito. Mesmo eu tendo ido para uma escola muito boa, assim, eu faltava muito. E eu só consegui melhorar mesmo da metade do ano no final do terceiro ano, assim, que eu comecei a melhorar, assim, Aham. de fato. Que foi quando eu falei, ah, eu acho que eu vou prestar o vestibular, eu acho que vai dar certo. Mas era sempre uma recaída, sabe? Mas teve algum botãozinho de ligar assim que aconteceu ou foi naturalmente que você percebeu assim, não, eu preciso é, fazer essa mudança porque já estou quase terminando ou teve algum momento assim, não, a partir daqui eu sei que tudo começou a mudar?
Eu lembro que, assim, eu nunca sabia muito o que eu queria fazer, assim. Eu sempre falava, Aham. ai, faculdade que eu quero e tal. Eu ficava muito confusa, porque eu sempre quis muito ir pro teatro, mas eu sempre queria também fazer letras, assim. E aí eu achava que eu ia fazer letras depois, assim. Um dia na minha vida eu ia fazer letras, não sabia quando. E eu lembro que na metade do ano, do terceiro ano, eu tava falando com meu pai, e aí eu falei, ai, pai, eu acho que eu vou fazer belas artes, não sei. E aí ele falou, ah, por que que você não faz as duas faculdades? Aí eu Artes falei, e letras. aí eu falei, ai, será? E aí quando ele falou isso, me deu um clique de tipo, eu Aham. me acho capaz. E aí foi quando eu comecei eu conversei, eu tinha uma coordenadora muito boa, ela era muito minha amiga, e aí eu comecei a conversar com ela. Ela era meio que ela era psicóloga, né? E Aham. aí eu comecei a conversar com ela e ela falou pra eu tentar prestar o USP. E foi quando eu comecei a realmente estudar. E eu comecei a pegar muito gosto pelos estudos. E aí eu acho que eu encontrei uma válvula de escape nos estudos, nesse período, nesses 6 meses que eu comecei a retomar, sabe? Certo. Só uma questão que você foi falando. Eu lembro que nesse período que a gente estava estudando em 2019, não sei se continuou depois da pandemia, mas eu lembro que na sua sala tinha um monte de meninas que criavam um perfil no Instagram para. Você falou de artes, eu lembrei. Uhum. De letras, de fazer tutorial como escrever bonitinho e tal. Não sei o que. É Ah, letter. lettering, né? É, exato. Meu, essa moda passou. Hoje em dia eu acho que nem existe mais isso. Eu lembro que nossa, era uma moda, né? Tipo assim, ai, tipo, dicas para escrever no caderno, Exato. resumos, nossa. Sim, tinha muito isso, né? Na nossa época Não mesmo. sei Hoje em qual, dia não é mais uma moda isso, não acabou. sei qual que era a colega da sua sala que sentava próximo a mim e a aula inteira ela ficava desenhando, escrevendo no caderno, a aula inteira. Eu sei que Sim. ela até criou um perfil lá, como escrever bonitinho. Ela montava um tutorial. E também tem uma outra pessoa que eu não lembro quem foi, acho que o perfil acabou, mas ela fazia as minhas aulas. Não sei se era a mesma sala, como que era o nome dela? Não sei se é. Mas ela fazia as minhas aulas com mapa mental nesse estilo. Ai, nossa, eu acho que assim, Você não era a sala da Carol? Carol. Era da da Carol. Carol. É, Carol Mel, não era? Era a Sim! Carol Mel, ela que fazia. Nossa, eu achava, tipo assim, eu achava ela era tipo uma diva, porque ela era muito inteligente, e assim, eu achava que ela sempre tinha os melhores notas, eu ficava, mano, ensina. E Ah, eu e aí sigo tinha ela o até Osório. hoje. Então, verdade, verdade. A Carol Mel, acho que a Carol Mel terminou lá no CATS. Terminou, Terminou no terminou. CATS. Cara, que da hora. A gente vai lembrando, você vai falando, vai, o lapso de memória Sim. vai aparecendo aqui. E aí depois você terminou o ensino médio, pra gente dar continuidade aqui, você terminou o ensino médio, demorou quanto tempo pra você? Não foi tanto tempo assim, né? Não, foi assim, eu prestei letras, e aí eu acho que eu não, eu fiquei meio toda assim, naquela confusão mental, você Aham. fica com aquela carga emocional de vestibular e tudo. E aí eu acho que foi quando eu relaxei que minha mente deu aquele pânico de tipo, meu Aham. Deus. E aí eu tive vários problemas mentais, eu tive toda uma questão muito doida. Mas, e aí de dezembro pra janeiro eu fiquei off, porque eu realmente precisei de um respaldo mental, assim. Mas você Foi falando bem desse difícil ano. pra mim. Isso, desse ano mesmo. Ah, E entendi. aí, Aham. e aí eu até comecei o ano meio em dúvida, porque foi quando eu não passei na USP. Foi quando eu recebi a notícia que eu não tinha passado na USP. Parecia que minha vida ia acabar porque eu não tinha passado na USP, sabe? Sei. Assim. E aí, quando eu comecei o ano, falei, ai, minha vida acabou, não passei na USP. E aí eu fiquei super perdida. E aí eu decidi fazer teatro. Prestei o Então, último dia, então após o vestibular não ter passado, você começou a fazer o teatro. foi. Porque eu, depois de ter respirado um pouco, depois de, né, ter Aham. tido um respaldo mental mesmo, ter
tido umas férias. Você precisava de umas férias, né? Na verdade, você está seguindo o planejamento que você Uhum. falou desde do semestre do ano passado, do segundo semestre, que era fazer letras e artes. Então, assim, teve um período de férias e aí começou o teatro. Que legal. Exato. Aí eu decidi prestar o Wolf Maia e percebi que não ter passado na USP não era o fim do mundo, né? Aham. E aí eu fui fazer o Wolf Maia, teatro no Wolf Maia. Mas já. Passei, eu prestei o processo seletivo, Aham. passei, e aí comecei a fazer. Já está fazendo a apresentação. Já, Depois, sabe? agora fazendo ensaios para o musical Ride the Cycle, vai estrear em novembro. É relacionado. Só uma dúvida aqui. Uhum. No seu Instagram, eu vi que você estava um pouco é, dando umas férias também nas redes sociais. E aí você falou que vai começar aos poucos a alimentar isso. Mas lá no seu Instagram tem uma propaganda. Ali era o quê? Era uma prova ou uma apresentação? Então, é porque, o que acontece? O meu Instagram, ele era muito pessoal, total pessoal. Só que agora eu deixei até eu tenho um arroba lá do meu Instagram pessoal, que é outro, Aham. porque agora eu tô realmente deixando ele totalmente profissional, o meu, que você viu lá. Aham. Esse post, ele é um post como é compartilhado que fala, igual o nosso, que nem o outro lá. Acho que é parceria, como que é? É, É algo parceria, assim, parceria. enfim, com a companhia que eu tô fazendo, Aham. que é o post do meu musical, que aí é a minha foto lá de tipo, eu fazendo parte da companhia. E aí é. Calma aí. E aí é um post lá falando que eu estou fazendo parte do musical Ride the Cyclone. E aí vou começar a fazer vários posts. A partir dos posts que eu for aparecendo, vou começar a postar. E aí aos pouquinhos eu vou alimentando o meu Instagram. E aí eu vou. É que eu tenho que Bom, dar mais atenção ao meu Instagram mesmo, é que não, é uma forma de deixo muito eu lá. gosto bastante. Na universidade, eu fiz pela Universidade Federal do Acre. E lá, o meu coordenador do curso, na verdade, assim, desde pequeno, meus pais me ensinaram a me envolver com todo o projeto que é oferecido. E lá na Uhum, universidade, o meu professor de francês, que eu fiz francês também, uhum. ele era responsável pela coordenação de artes cênicas também. Hum, Então, ele sempre era responsável de organizar as peças e eu sempre estava no suporte. Preparava o material e eu gostava muito de assistir. E após algumas peças, eram feitas debates. Então, achava muito legal assistir a apresentação e depois a análise feita pelos professores. Então, acho bacana você divulgar as apresentações, quem sabe não seja um evento que a gente possa assistir ao público. sim, com Legal, certeza, com certeza. muito bacana É muito legal. assistir. É, não, é muito importante apoiar pequenas companhias, em companhias dependentes. Eu acho que é o mais essencial nesse meio. Perfeito, Fernandinha. Agora eu tenho que. Não estou mais no sétimo ano, né, Fernanda? Uhum. Agora, depois da escola de teatro, você foi para letras alemão, certo? Como foi esse processo? E aí eu já emendo outra pergunta. Já sabia alemão antes ou está começando? Então, agora no meio do ano eu tenho um sério problema que é eu quero abraçar o mundo. Eu não sei se isso é um problema ou se isso é uma qualidade. Talvez Estamos seja. juntos nessa, estamos juntos. Eu quero abraçar o mundo. E aí eu falei, acho que tá pouco fazer uma faculdade, acho que cabe mais um pouco, né? E eu falei, vou fazer letras. E aí eu decidi, porque assim, o meu único problema de não ter feito uma particular é porque até cheguei a prestar a PUC um pouco depois de eu não ter passado na USP, mas é que a PUC era cara e não era a faculdade que eu queria, porque a PUC era letras em inglês. E eu Certo. não cansei dos anglicanos. E aí eu queria realmente fazer letras alemão. E aí eu descobri a Leonardo da Vinci, que tinha letras alemão. Aí quando eu descobri isso, eu falei, gente, que legal, quero fazer. E aí eu cheguei lá, mostrei pro meu pai super apoiou.
E aí eu comecei a fazer. Ontem foi minha primeira aula, inclusive. Deixa eu Não, fazer uma pergunta. ontem foi a primeira aula online, mas eu já tinha, tipo, presente, tipo, online assim, síncrona, mas eu já tava Sim. lá desbravando vários estudos. Deixa eu E fazer uma aí. pergunta rapidinho, te Uhum, cortando. pode. Eu lembro que quando eu comecei a fazer letras francês, uma pergunta que eu sempre ouvia é: por quê? Por quê? Nossa! Todo mundo! Eu não posso falar pra ninguém que eu estou fazendo letra da mão. Todo mundo. Você não tem o que fazer da vida, não? Gente, nossa, esses dias eu tava atendendo uma pessoa no meu trabalho, aí eu falei, né, comentei assim, a pessoa, você não tem o que fazer da vida, não? Você não tem o que melhor fazer da vida, não? E eu assim, aham, uhum, não. Continua, eu entendi. Era essa a minha resposta também. Eu, na É, universidade, eu sempre me envolvi com projeto de pesquisa, com extensão. Eu chegava de manhã na universidade e saía à noite. Vivia lá, fazia de tudo lá. Não tinha o que fazer, né? e é, vou fazer o quê, né? Estudar, ó, fazer o quê, né? Ler. E aí, é, eu comecei a fazer, mas assim, sobre o alemão, por quê? Porque eu fui pro Porto Seguro depois que eu saí do Adventista. Eu tive um período na escola pública, mas foi um período curto. E aí logo eu fui pra Porto Seguro, porque meu pai, ele trabalha lá. E aí eu tinha direito à bolsa. Aham. E aí eu fiquei encantada, tanto com a cultura quanto com a língua. Nossa, com a língua, hein? E aí, assim, eu Mas do não sei zero, explicar. ou não? Assim, o quê? Mas você tá do zero, ou não? Então, eu sei um básico, bem churuco. Por Aham. quê? Já era assim, se eu tivesse entrado no primeiro ano, eu conseguiria até tirar um DSD. Só que, como eu entrei no segundo ano, eu só aprendi um básico, tipo um B1, Uhum. não, um A1 e um A2. Sei. Então, e ainda mais que eu tô enferrujada, então todo dia eu fico me matando, todo dia eu tenho uns 20 minutinhos pra me matar aqui na aula online, pra fazer com uns exercícios de Deutsch. Mas vai dar certo, gente. Vai dar certo. Com certeza. Você vai falando isso, eu acho que é um padrão, né? Porque assim, eu tenho aqui em casa alguns livros de francês e esses livros também, na grande maioria que tem aqui, é a um e a 2. Eu nunca tive dedicação suficiente para passar de nível. Já recebi oportunidade de estudar na França, de trabalhar também na África, lá com questão de voluntário. Mas eu sei que, como eu vi uma publicação sua agora acho que foi no TikTok, quem faz a universidade é o aluno. E eu sei que faltou um pouquinho mais de mim para sair do nível A2, que eu cheguei até o nível A2 no francês, mas depois esqueci, não tem como treinar. A Uhum. dificuldade para a gente aqui agora, como brasileiro, é que a língua, além de você aprender através da leitura, através da audição de uma música, por exemplo, você precisa treinar. A gente, no nosso processo de formação como ser humano, a gente pratica desde pequenininho a falar com nossos pais, a pedir as coisas, assim por diante. Aqui do Brasil, aqui em São Paulo, por exemplo, com quem que eu vou falar francês no dia a dia? Exatamente. Você com quem você vai falar alemão no dia a dia. Então tem essa trava. Eu lembro, eu vou deixar assim, eu sei que o espaço é seu, mas Não, assim, à vontade. é, eu lembro que uma vez o professor, esse professor da universidade que era coordenador, ele abriu um projeto na universidade de intercâmbio. Uhum. E nesse período, uma francesa, que era estudante de geografia, ela veio passar 6 meses na universidade para estudar um pouquinho a geografia que eu fiz lá no Acre, e aí foi conhecer o Acre. E aí ele falou assim: não, sua chance de desenvolver a língua, converse com ela. Fernanda, eu não conseguia falar nem um oi em francês, eu ficava tão nervoso que eu travava. Eu falei: professor, tô travado, eu não consigo. Ele falou assim: não, mas comigo você conversava. Eu falei: contigo, né, que tem um pouco mais de convivência.
mas com uma pessoa aleatória que chegou e eu tenho que saber falar. Nessa época, faz muito tempo atrás, como dizia minha avó, não tinha celular com tradutor simultâneo. Então, Fernandinha, eu fugia dela. Quando eu a via pelo corredor, eu saía correndo para o outro lado, para não falar o francês. Nossa, minha cara. Mas assim, eu super concordo, porque eu acho que a gente vê pelo inglês mesmo, que é uma língua que todo mundo tem nas escolas normais, assim, na escola Uhum. tradicional, tanto na pública como na particular, e quase ninguém fala inglês fluente no Brasil. E deveríamos, né? Porque a gente tá aprendendo, mas a gente não fala, a gente só vê o quê? A As estrutura da regras, língua e Uhum. não conversamos. Então, Exato. realmente, a gente só sabe. A gente, por exemplo, a gente não. A maioria dos brasileiros não sabem estruturalmente o que nós que estudamos letras sabemos. Mas a gente pratica diariamente, conversa, por isso que a gente sabe falar. Exato. Então, Eu é. lembro, eu lembro que o meu professor falava o seguinte, galera, é o seguinte, vocês querem aprender francês ou um idioma? É simples. Faça a primeira coisa. Leia. Ele falou assim, quantas vezes você aqui na universidade já pegou um livro, já foi embaixo de uma árvore, mas, eu não sei a tradução. Cara, você tem um vocabulário português. Tá, beleza. Leia. Você vai ter que colocar essas letras na sua cabeça e com o tempo, tô com dificuldade nessa palavra aqui. Não vai trabalhar com dicionário, porque o dicionário faz o cérebro ficar preguiçoso. Então sempre você Uhum, vai procurar a tradução. Mas procure sempre ler. E assim, nesse período eu lia bastante. Eu lembro que eu fiz a prova para mestrado que tinha, eles deram um texto em francês e eu tinha que fazer a tradução. Então, assim, uhum. eu conseguia ler bem, eu conseguia traduzir as coisas, mas aí a outra parte é o que ele falava assim: beleza, já desenvolveu essa primeira parte, converse com o seu amigo. Então, falei assim: vai lá pro restaurante universitário, beleza, converse em francês. E eu falei: caraca, vou passar essa vergonha de graça Que lá. ridículo. Exatamente. Então, assim, acho que é essa parte que você falou. A gente precisa desenvolver primeiro com a questão da leitura. Então, acredito que você tenha livros aí em alemão, pelo menos no celular, para dar uma lida. E Exato. aquisição de vocabulário, acho que esse é o básico. E aí, para finalizar aqui, eu também pegava um monte de filme, não tinha streamer na época, eu baixava um monte, enchia meu Nossa, eu HD, faço isso. Eu faço isso. Eu vi enchia, pra assistir Christiane F., que é um filme alemão que eu gosto muito. É um pesadão, mas eu gosto. Nossa, assisti pra enche o caramba. HD de filme, às vezes com a legenda até no idioma, para você Uhum. ouvir. Ele falou exatamente aquela palavra, porque você já tem um contato com o texto, então já vai trabalhando com a pronúncia. Mas Tipo assim, aí. eu fiquei fluente em inglês, não foi com o CNA, porque eu cheguei a Aham. fazer CNA. Gente, não foi. Eu fiquei fluente assistindo Friends. Eu, Essa é a parte da língua estrangeira. sim. Continuar a verdade, né? Você estava falando sobre o curso e aí Não, mas aí é isso, né? Tô aí, desenvolvendo. tô desenvolvendo. E aí, assim, mas assim, eu realmente espero que eu possa ficar fluente, tomara, né? Vou falar alemão com quem? Sei lá, vou abrir aqui a TV, aqui o iPad, vou ver se eu acho aqui um gringo, falar hallo, wie geht's? Aham. Espero que ele hable aqui comigo, e aí tomara que ele hable. E aí, sei lá, né? Porque hoje a gente tem internet, então é muito fácil também eu conseguir falar, né? Porque realmente, quando você se formou, acho que Exato. não tinha. Mas hoje, Nossa, não sou tão velho assim, mas sim, sim, mas é verdade. É porque a mas hoje tecnologia é desenvolveu mais muito rápido. fácil. Sim. Ó, posso te Então, dar uma dica? Assim, uma hum, dica. É uma questão bem legal para todos que estão assistindo também. Se você quer aprender alguma coisa, se você quer desenvolver algo e não sabe como, ensine. Por exemplo, o pessoal fala assim, professor, como que você sabe tudo isso? Cara, eu ele tô dá aula há todo dia. 11 anos dando a mesma coisa. Então você acaba decorando automaticamente, vamos dizer assim. Mas a ideia de você ensinar a fazer o seguinte, por exemplo, esse canal aqui, Fernando, nasceu na pandemia Uhum. porque os vídeos que a escola
oferecia para mim, para passar para vocês, era professor do ensino médio ensinando para os alunos do sexto ano. Aí o que que eu fiz? Assisti ao vídeo, falei, cara, isso é muito a linguagem bem diferente de um sexto ano. Aí eu Uhum. perguntei para a escola, eu falei, eu posso ensinar do meu jeito? Beleza. Então eu comecei a gravar os meus vídeos e assim por diante. É uma sugestão, quer aprender alemão? Ensine o alemão. Entendeu? Vou gravar logo uns TikTok. Exato, exato, você vai ver. Você vai encontrar um público que às vezes está procurando alguém também para fazer esse bate-papo, aí você pode até de forma indireta fazer aquelas lives de batalha em alemão, entendeu? É uma Uhum. forma bacana, porque você começa a adquirir, e você, como estudante de letras, um dia você vai ter que colocar isso em prática de algum momento. Tem gente que vai para mais para literatura, mas sim, você vai ter que ensinar alguém, É. entendeu? É uma sugestão. Uhum. Ok, estamos chegando na parte final desse segundo bloco. A gente conheceu um pouquinho as nossas memórias e agora a gente vai finalizar aqui essa trajetória profissional da Fernanda. É, acho que foi no dia que ela estava conversando, achei muito legal como ela conseguiu o primeiro emprego. Achei bem ousado, na verdade. Foi, Gente, foi bem não ousado. repita. Não Não, achei legal, repita. mas só Ô, uma. ensinei, tá? Gravei um vídeo ensinando Exatamente, o passo a o passo, método. como montar o currículo certinho. Mas quando você começou a falar aquilo, Fernanda, que foi quando eu te mandei o convite, Uhum. na pandemia eu gostava, na verdade, de assistir muito vídeo, não seria coach, né? Mas Uhum. é, pessoas que ensinavam a questão de organização financeira, de como você conseguir se organizar e assim por diante. Nesse período também eu vi algumas reportagens que dizia que acho que é 60 a 70% das pessoas que conseguem se destacar no mercado do trabalho é aquelas que conseguem falar em público, por exemplo. Então, assim, se você consegue falar em público, você já tem um diferencial. Então, aquilo que você fez, que ela vai contar daqui a pouquinho, era o conselho de muitas pessoas, muitos especialistas nesse assunto que dizia, olha, tá afim de trabalhar? Faça isso, isso, isso. Simples, não tem muito o que fazer. Então você vai ouvir neste momento como você conseguiu, como você teve a Como consegui esse oportunidade primeiro emprego? de trabalhar numa livraria, né? O primeiro emprego numa livraria. Eu vou ser Gente, sincero, eu gosto muito de visitar livrarias. Eu nossa, sim. perco a noção do tempo nesses locais. Só para finalizar, que daqui a pouco eu dou espaço aqui. Como a Fernandinha disse, na minha época, ou na época do professor, não tinha celular, né? Vamos dizer assim. Lá, quando eu tinha meus 10 11 anos, mas eu gostava muito de ler. Meus pais moravam num sobrado, lá em Cuiabá, e na frente do sobrado era um matagal e tinha um poste que ficava em cima, em frente de casa. E quando eu subia lá na laje, a, o poste iluminava todo aquele espaço. E eu subia, Fernanda, lá pelas 6 horas da tarde, quando eu chegava do colégio, com uns dois, três livros e ficava deitado na laje lendo o livro. Então, às vezes, eu vejo assim, quando você falou, eu quero abraçar o mundo, eu tenho essa ideia também de tudo que vier na minha cabeça eu quero fazer, Uhum. e às vezes eu ficava deitado na laje lá, olhando para as estrelas, imaginando a história que eu estava lendo naquele momento. Então, trabalhar numa livraria para mim, acredito que na verdade, é um parque de diversões que você não tem tempo final para você sair dali. Você pode ficar por muito tempo. Mas é sua vez agora de contar ter todo esse passo inicial, né? Esse primeiro passo. Gente, não, então, é que assim, eu estava procurando emprego, meu primeiro emprego, há muito tempo. Desde que eu fiz 18, deixei de ser estudante, passei a ser desempregada, né? E aí eu falei, e agora? Só que assim, eu estava cansando de ser passiva, ou seja, dessa ação passiva de ficar mandando currículo e ninguém me contratar, de ficar esperando alguém chamar de nada. E eu, assim, eu só. E também
difícil, porque essa parte essa parte mais humanas é Uhum. difícil mesmo de. Por exemplo, a minha parte artística de não existe estágio para estudante de teatro e eu Exato. estou no primeiro período de letras, então é difícil, né, pessoal? E aí eu falei, vou trabalhar num sebo, numa livraria, numa cafeteria, num lugar assim, minha vibe, meu, que combine comigo. Gente, eu decidi mandar mensagem para todas as livrarias de São Paulo. Falei, um deles vai ter que me responder. Aí fui lá, eu pesquisei no Google, Livraria e Sebo de São Paulo. Peguei o número de todas. Aí, gente, só que assim, tem uma hora que eu tava cansada de mandar mensagem, eu copiei e colei a mensagem para todas. Aí eu mandei assim, tudo bem, você está precisando de atendente para colaborar com você? Mandei, fiquei o dia inteiro. Eu juro, eu fiquei um dia inteiro mandando mensagem, uma hora que eu já tava cansada. Juro. Aí eu fiquei mandando. Teve uma hora. Aí todos falando assim: ai, a nossa grade já está cheia. Ai, pode mandar seu currículo. Mandei para Martins Fontes, mandei para o Sebo do Messias, mandei pra Cultura, mandei para Aham. lugares do mundo. Aí teve uma hora que eu já tava cansada. Aí mandei para todos os lugares mesmos, lugares que eu nem conhecia, lugares que eu gostava, vários lugares. E aí mandei, até um dia até que dois lugares me responderam. Aí uma livraria me respondeu e aí falou assim: "Ah, manda seu currículo, não sei o quê". Aí um número desconhecido me chamou lá. Aí eu fiquei, oxe, ela, você tem interesse, não sei o quê, a livraria Bidóia, não sei o quê. Eu, oi, tudo bem? Esse Quando é que eu meu começo? mesmo. E aí a livraria aqui, aí ela conversou lá pra mim, falou que ia ter uma feira do livro lá da livraria, no andar de baixo, explicou lá. E aí eu, é mesmo, moça, é eu mesma que quero, sou eu mesma, era eu que te mandei mensagem. Porque como era um número desconhecido, eu fiquei meio Aham. assim, né? Só que aí ela que era o número da dona da livraria, né? Que eu tinha mandado mensagem, por quê? Eu mandei mensagem como se eu fosse cliente. Ah. E aí, entendeu? Aham. Eu mandei mensagem no número da livraria mesmo. Que ele não ia ter como me ignorar. Mentira, gente. Tem sim, porque vários números não me responderam até hoje. Tudo bem, tá? Mas eu pensava Deixei meus que. números em Eu vários. pensei, na verdade, que você tinha ido à livraria. Você chegou lá e falou assim: olha, quero trabalhar aqui. Mas foi no Não, WhatsApp. eu pensei em fazer isso. Pensei mesmo. Eu Aham. ia. Eu cheguei a pensar em ir. Só que aí eu falei, mano, vou gastar tempo e dinheiro pra ir lá. E aí eu vou ficar rodando São Paulo, sendo que o celular tá aqui na minha mão, é só É. mandar uma mensagem. Aí eu falei, o mais fácil, mais eficiente eu mandar uma mensagem, né? Aí eu mandei mensagem para todas, rodei São Paulo com o celular na mão. E aí mandei, aí a moça respondeu. Uma outra também me respondeu, mas eu acho que eles me ignoraram muito, porque eles falaram assim: ah, a gente tá com vaga de estágio, você estuda? Aí eu, estudo. E aí eles morreram, né? Nunca mais falaram nada. É, tipo, E aí. não vai compensar, alguma coisa assim. Então, eu entendi. Aham. A mulher, você estuda? Aí ela, eu estudo ela. Então, tchau. É, E exatamente. aí. E aí eu. Aí a outra que me respondeu é a livraria que eu trabalho atualmente. E aí é isso. Mas é itinerante ou é um ponto fixo? Porque você falou que teria feira de livros, né? Então, Quando a você falou gente tem. feira, é É que assim, itinerante. é no shopping Campo Limpo. Então, assim, tem a livraria aqui, Aham. a gente tá com a feira aqui no estacionamento, bem na saída do metrô. Aí Sei. fica aqui bem num ponto muito movimentado. Aí subiu a escada rolante, tem a livraria aqui. É, mas é. Ah, tá. Na saída do metrô, na parte. Sem ser da parte do Mac, né? Do outro lado. Sabe a parte do Mac que tem o mercado lá embaixo? É, não, lá do. Sabe a saída do metrô que tem um estacionamento? Sei. Que aí você atravessa a passarela que já vai dar no metrô. Isso, ali.
Entendi. Pergunta final para a gente encerrar. Eu sei que vida corrida de estudante. Como você está conseguindo conciliar tudo isso? Essa acho que é a pergunta final. Como você consegue conciliar o curso de letras, mais curso de teatro, mais a livraria e mais a Fernanda, né? Gente, fé em Deus. Brincadeira. Pra que dormir, né? Pra que dormir? Nossa, gente, as horas de sono que eu tenho, elas são sagradas. Muita medicação controlada. Brincadeira. Mas assim, eu realmente, eu me organizo muito. Eu tava até antes de começar, eu tava procurando essa folhinha aqui. Sabe essas. Calma, tô até anotando aqui, não. Essas, esses bloquinhos assim Sei. quadrados. Porque eu perdi o outro. Eu faço muito cronograma, porque senão eu me perco. Tem hora que eu tenho que estar em um lugar e aí eu marco coisa e aí eu tô em dois lugares ao mesmo tempo, eu fico perdidinha. Então eu tenho que ter um cronograma para saber exatamente onde eu tô todos os dias da semana. Até porque, além de tudo isso, eu tenho que equilibrar vida social, vida de família e vida de relacionamento, né? Então tem que equilibrar tudo isso. Aí eu lembro que eu sou apenas uma adolescente de 18 anos, né, gente? Mas tudo bem. Mas aí eu me organizo bonitinha, e é isso, acho que é organização. Para mim é totalmente organização, sim. Acho que eu estava conversando com um amigo meu hoje. Acredito que quando você segue um passo a passo, quando você deixa tudo organizado, é mais difícil de dar errado. Então, a organização ela é essencial para você ter o resultado que você espera. Sim. É isso mesmo. Então, Fernanda, chegamos na parte final. Eu fico muito feliz em ouvir a sua história. Acredito que no começo do nosso bate-papo viram algumas lembranças da sua sala, dos, Ai, sim, gente, eu dos amo. Gente, momentos. sério, se eu volto lá na Adventista, eu fico totalmente saudosa, assim. Ai, eu amo aquele lugar, gente. Lá é muito fofo, lá é tão querido. O diretor é ainda O o Valdeci, Valdeci? não, o Valdeci Não? ele se aposentou no final do ano. Gente, ele é um Agora. querido! Ai, eu amava ele, sério, muito fofo. E depois ouvir as suas histórias de inspiração. Acredito que tava conversando eu converso com todo mundo. Ontem, só uma curiosidade, ontem estava Uhum. na academia e aí um professor lá veio conversar comigo e ele também estava treinando. Eu falei, não, só mais um pouquinho, só um negócio. E eu sei que eu falei, cara, vai treinar, porque se deixar eu falo até de amanhã. Mas eu sei que a vida não é 100% perfeita como a gente planeja. Sei que vai ter um momento em que você vai ter que parar, vai ter que dar um tempo, Uhum. mas é preciso também saber lidar com essas questões. E você contou pra gente um pouquinho sobre a sua dedicação, a ideia de procurar algo para fazer, a questão da livraria, não ficou parado e decidindo como você tinha comentado lá. Se você não fizer, não tem como eles descobrirem você, por exemplo. Uhum. O seu esforço de se dedicar ao teatro também, acredito que, vendo algumas postagens antigas sua, dá para ver que você é bem esforçada, dedicada, até mesmo um relato lá sobre a questão do peso, eu achei muito legal, bem motivador o seu dia a dia. Então, assim, fico muito feliz em saber que alguém que estudou comigo há um tempo atrás está sendo uma pessoa de sucesso, uma pessoa que está tendo resultado e também está utilizando a sua vida para ajudar outras pessoas. Uhum. Muito legal. Então, assim, muito obrigado por aceitar fazer esse bate-papo com as suas histórias incríveis. Não vou Eu chorar, que prometo. agradeço. Eu que agradeço, de verdade. Fico muito feliz de você ser uma pessoa presente, assim, na minha vida, porque, para mim, professores são pessoas que transformam vidas e a educação, em geral, transforma. E eu estou feliz por eu poder ser essa pessoa no futuro de alguém. Então, realmente, fico muito feliz de estar aqui, de você dar essa voz para nós, alunos, ex-alunos.
enfim, fico muito, muito, muito grata. Você quer dar um recadinho final para as pessoas que estão te assistindo, que podem usar aí a sua história como inspiração, como forma de dizer assim, eu também consigo? Gente, ó, vou Esse é o falar. momento agora. Gente, vou falar. Ó, chega perto aqui, ó. Vou falar. Eu sei que estudar, por incrível que pareça, estar na escola, eu sei, é horrível. É horrível, é péssimo. E você quer sair, você quer acabar. Eu também queria. Mas assim, aproveita enquanto vocês estão, aproveita. E ó, não faz muita baderna. Pode fazer baderna, mas faz só um Só um pouquinho. pouquinho. Só um É. pouquinho, tá, gente? Porque assim, vocês têm que ter dó tanto dos professores. Eu não tinha, gente. Hoje eu vejo que quando eu virar professora, eu vou querer arrancar a cabeça dos alunos. Então faz um pouquinho só de baderna. Até porque vocês têm que pensar também, gente, em vocês. Porque depois vocês vão estar na faculdade, vocês vão perceber que vocês podiam ter uma base que vocês não vão ter, vocês vão ter que correr atrás hoje, tá, gente? Então, assim, pode bagunçar, mas bagunça só um pouquinho, tá? E é isso. E Então, aproveitem a escola, tá, gente? aproveitei a Porque escola, é uma exatamente. fase maravilhosa que quando eu percebo que acabou, gente, dá vontade de voltar. Eu Dá queria acabar. saudade, né? Aí quando acabou, gente, eu chorei muito no final de no dia de aula. Não, eu acredito, dá saudade mesmo, dá saudade. É, as pessoas podem entrar em contato com você, conhecer um Pode, pouquinho gente. mais seu trabalho profissional. Esse é o Pode. momento agora de divulgar o seu trabalho. Podem entrar em contato, quem quiser. Podem me seguir no TikTok também. Eu vou deixar aqui Gabriel. nos comentários fixado Tá. Quem o quiser perfil. entrar em contato, pode entrar em contato. Quem quiser pedir conselho sobre quero me formar em letras, não quero ser desempregado, manda mensagem. Quero montar um currículo. Quero montar um currículo, não sei como montar um currículo. Manda mensagem. Quero trabalhar em uma livraria, mas não sei Não por sei onde como. começar. Manda mensagem. Quero treinar o alemão. Quero Conversa. treinar alemão, manda mensagem. Perfeito. Gente, e podem me seguir no TikTok, que eu também posto tudo isso lá, tá bom, gente? E é isso também. E dúvidas sobre teatro e Herol, É também, verdade, gente. é verdade. Vai ser É a tudo isso, consultoria, a Fernanda Consultoria sobre teatro. Perfeito. tá? Então, muito obrigado. Fico feliz se você estar aqui com a gente. Você aqui está assistindo também, obrigado por participar. Não se esqueça que aqui nos comentários no fixado e também na descrição desse vídeo vai ter a rede social da Fernanda. Você pode entrar em contato com ela. Percebeu que ela é muito simpática, conversa muito bem. Tá de parabéns, Isso Fernanda. é corona, gente. Eu rio de tudo. Então, valeu, falou, tchau! Obrigada, Pro.